Um dos clubes inegavelmente mais tradicionais do futebol brasileiro, uma torcida que dá para encher qualquer país do mundo. Aliás, que invadiu um continente em 2012. Foi em Yokohama, no Japão, que presenciamos uma conquista histórica do Corinthians, o último clube brasileiro a conquistar um Mundial de Clubes, vencendo o Chelsea por um heróico 1-0. Um clube que carrega o sonho de milhares e milhões. Como diz o próprio hino, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Mas a verdade é que a fase atual não vem animado nem um pouco o torcedor, que passou por um momento financeiro completamente delicado nem faz muito tempo, mas que agora novamente vem sendo iludido por uma gestão que não tem pena de prejudicar sua própria torcida. E para um clube que tinha um patrocínio master gigantesco, o que mais pagava dentre todo o país, agora as coisas vêm num buraco muito maior. Patrocínio cancelado, problemas relacionados ao time, a venda do maior ídolo e principalmente a ausência do seu goleiro, que poderia garantir anos de continuidade, problemas de organização e acima de tudo de montagem de elenco, que fazem o seu próprio torcedor ficar com medo do próprio Corinthians estar escrevendo o seu próprio roteiro de uma história que geralmente não termina muito bem. E de um clube que poderia estar lá em cima, podemos estar vendo um roteiro de segunda divisão. E é por isso agora que você vai ver o que está acontecendo com o Corinthians e o que está por trás de todas essas polêmicas que estão chamando a atenção. Primeiramente, claro, peço para você deixar o like e se inscrever no canal para ficar nesse vídeo que é uma espécie de mini documentário, para que você fique sabendo o que está realmente acontecendo com a equipe preta e branca que tem enorme popularidade tanto em São Paulo quanto no resto do mundo. Pois é, Corinthians, foi de bet. Com esse trocadilho em alusão ao rompimento de contrato entre Corinthians e Vadibet, casa de apostas que acionou cláusula anticorrupção para interromper o alardeado maior acordo de patrocínio da história do clube, torcedores rivais debocham de uma situação completamente grotesca e ao mesmo tempo trágica para os corintianos. Depois de considerar os esclarecimentos prestados pela diretoria como insuficientes, a empresa, incomodada com a abertura de investigação na Polícia Civil, que apura repasses de comissão a uma suposta empresa laranja, decidiu rescindir de forma unilateral o contrato que renderia cerca de 370 milhões de reais ao Corinthians até 2026. A perda do patrocinador master se soma a uma sucessão de trapalhadas à gestão de Augusto Melo em menos de 6 meses. Entretanto, para desespero da fiel torcida, o distrato comercial é só a ponta de um iceberg que esconde problemas ainda maiores no explosivo campo minado dos bastidores corintianos. Encerrando uma dinastia de 16 anos no poder da chapa Renovação e Transparência, deixou várias bombas armadas para seus sucessores. E ao menos até aqui, Augusto Melo tem se mostrado totalmente incapaz de poder desativá-las, a ponto de afundar o pé em cada uma delas com admirável imperícia e falta de organização. Não bastasse ter perdido para o Cruzeiro o ídolo Cássio, que já vinha sendo fritado completamente desde o ano passado, o atual presidente agora está prestes a observar impotentemente a perda de Carlos Miguel, a partida de um goleiro que assumiu a posição e tem propostas de clubes da Inglaterra. Em janeiro, a multa rescisória do goleiro de 25 anos caiu de 50 milhões para 4 milhões de euros, menos de 25 milhões de reais em acordo amarrado pela diretoria anterior. E em mais um descuido imperdoável da gestão Augusto, o clube promoveu o jogador a titular sem ajustar o seu contrato, uma brecha que pode ser decisiva para sua saída por um valor relativamente baixo, sobretudo diante do poderio financeiro de equipes europeias. Por imprudência semelhante, o Corinthians perdeu o zagueiro Lucas Veríssimo no início desse ano. Augusto Melo, pouco calejado no meio do futebol, tem exposto o Corinthians a diversos vexames institucionais e mudanças bruscas de rota. O cenário se torna ainda mais preocupante com o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, aturdido com o elenco reformulado e que se desfez de lideranças importantes como Cássio, Gil, Renato Augusto e Paulinho. Hoje, finalmente, para o seu torcedor, nenhum jogador daquele time de 2012 compõe o atual elenco. A renovação era mais que necessária, só que está sendo feita talvez do jeito errado. A falta de líderes durante o permanente estado de crise é reflexo de um presidente que perdeu completamente sustentação política e a base de apoio interna antes mesmo de completar o primeiro ano de mandato. O rompimento de contrato pela Vadibet fez com que Rosala Santoro e Fernando Alba, diretores de finanças e de futebol, respectivamente, entregassem seus cargos nesta sexta-feira. Com isso, o Corinthians passa a ter 7 diretorias vagas nesse momento, incluindo o futebol, carro-chefe do clube que já havia protagonizado o desembarque de Rubens Gomes, o Rubão, ex-fiador político da campanha de Augusto à presidência. Para se ter uma ideia do tamanho do estrago, uma instituição que precisa urgentemente equacionar a dívida superior a 1 bilhão de reais está acéfala no marketing e nas finanças também. Se em 2023 o risco de queda para a Série B do Brasileiro acirrou os ânimos em um ano eleitoral no clube, a campanha dessa temporada se desenha para um roteiro repetido, só que dessa vez com o presidente cada vez mais desgastado e ameaçado de impeachment. Quem pensa que os problemas se resumem ao time treinado por Antônio Oliveira despreza o empenho do Corinthians de 2024 em confirmar a máxima de que nada é tão ruim que não possa piorar. É o seguinte, Timão perde de novo, mas isso não é novidade.
É presuntar. Vocês estão de sacanagem. Vocês não correm. Na verdade, tudo de errado que acontece no Corinthians sempre sobra pra mim. O time não faz gol, é culpa do Cássio. O time não joga bem, é culpa do Cássio. Toma um gol de pênalti, é culpa do Cássio. Então, parece que tudo de errado do Corinthians é minha culpa, cara. Parece que tudo que acontece de errado, as coisas não acontecem. Eu sou o culpado de tudo, sabe? Então, de repente, se eu sou o culpado, de repente é o melhor momento eu sair e... Só que isso do Corinthians vem passado muito mais por somente esse problema agora de gestão, já que começou na gestão anterior do senhor Duílio Monteiro Alves, que para muitos não foi só o pior presidente da história do clube, como também o mais destruidor, jogando a história do clube no lixo. Antes mesmo de perder a eleição, ele deixou de propósito várias situações para atrapalhar a nova gestão, sem pensar minimamente no Corinthians, mas só pensando única e exclusivamente em poder, no seu próprio ego, na sua vaidade e com raiva por seu candidato ter perdido a própria eleição. É verdade que entrou a nova gestão e a expectativa era de que tudo fosse diferente, mas logo de cara demonstraram tamanha incompetência, sem contar as falácias que colocaram o nome do clube nas piadas dos torcedores rivais. As dívidas foram ficando escancaradas, processos apareceram, fama de caloteiro ganhou volume até chegar à questão desonesta do envolvimento de uma laranja na negociação com o patrocinador Master. Por causa da polêmica, a própria Vaidbet acabou de rescindir o contrato com o clube, exatamente por perder a confiança na idoneidade dessa gestão. É bem vergonhoso o que estão fazendo com o próprio Corinthians, que agora, além de caloteiro, tem a fama de desonesto no mercado. Quem será que mais precisamente vai querer patrocinar o clube agora, depois dessa história do laranja? É um caso até policial, porque precisa ser investigado para quem foi essa comissão, quem realmente foi beneficiado com esse golpe. Além disso, tem também a questão do campo, do time e de, para muitos torcedores, a enganação que as vitórias sobre equipes ruins da Sul-Americana estão causando nos próprios torcedores. O time está literalmente na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e, para piorar, o time irá perder o goleiro Carlos Miguel. Outro caso absurdo criado pela gestão do Duílio, que renovou o contrato do goleiro com essa facilidade pela sua saída. O histórico goleiro Cássio saiu e o substituto estava na casa, que era Carlos Miguel, que poderia se tornar o titular por diversos anos, mas pela sacanagem da gestão anterior e a incompetência da atual, está de saída praticamente de graça. O West Ham e Nottingham Forest estão na briga para ter esse enorme e bom goleiro por 4 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais. Sem contar também que o goleiro Matheus Donelli, que será o substituto do Carlos, tem contrato só até janeiro e já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer clube que se interessar pelos seus serviços. Ou seja, pode ser mais um jogador que sai praticamente de graça. O Corinthians não consegue lucrar com ninguém, nem com Robert Renan, nem Duqueiroz, nem Pedrinho, nem Murilo, nem Lucas Piton e nem Mantuan. Esses são alguns jovens que Duílio Monteiro Alves praticamente deu para outros clubes, sem contar com os veteranos que saíram sem render lucro algum para o clube. Os casos de Gil, Juliano, Cássio, Renato Augusto, Paulinho, Fábio Santos e por aí. Não esquecendo o caso de Matias Rojas, que saiu de graça, ganhando um salário de mais de R$1 milhão por mês. Tem gente que acha que o Corinthians se livrou de um salário alto, mas não ganhou nada com sua saída. É só olhar um monte de jogadores que saíram do clube sem que dessem qualquer lucro. A incompetência é enorme, porque o Corinthians gasta muito mais do que arrecada, contrata muito mal e paga alto por esses jogadores. Temos o exemplo do Pedro Raul, que já está fora dos planos porque é um jogador muito limitado para alguns e a contratação foi feita por impulsividade, se analisar o retorno técnico que ele poderia oferecer. O lateral esquerdo Palácios chegou para ser titular, só que com graves problemas de cartilagem no joelho. Quem exatamente fez os exames médicos desse jogador? Como aprova um jogador com problema na cartilagem? Os salários dos jogadores são altíssimos, mas todos com qualidade de mediana para ruim para grande parte da torcida e da crítica atual. Quem exatamente está mandando no Corinthians de verdade? Empresários, agentes, os próprios credores? A verdade é que o Corinthians está caminhando para o fim de uma forma muito dolorosa para os seus próprios torcedores, pelo menos em relação ao respeito que o clube sempre teve. Muitos torcedores ainda acham que está tudo certo e tratam críticas como exageradas, mas a verdade é que esse sinal de alerta vem apitado de maneira forte há muito tempo atrás. A coisa se torna ainda mais bizarra quando lembramos que um ex-goleiro alemão que já jogou pelo Liverpool foi oferecido ao Corinthians, e esse você conhece, sendo corintiano ou não. Estou falando de Loris Karius. O goleiro alemão ganhou notoriedade atuando pelos Reds e posteriormente no Besiktas, e teve o seu nome ventilado no cenário do futebol BR. Segundo informações apuradas pelo jornalista Jeremias Werneck, do SBT do Rio Grande do Sul, Karius foi oferecido ao Timão. Com 30 anos de idade, Karius encontra-se livre no mercado após sua saída do Newcastle, clube ao qual estava vinculado. O goleiro demonstrou abertamente seu interesse em jogar no Brasil, levantando especulações sobre sua possível chegada ao futebol brasileiro. Com passagens por clubes de renome como Liverpool e Besiktas, Karius traz consigo
consigo uma bagagem de experiência internacional que poderia ser valiosa para qualquer equipe. Sua possível contratação pelo Corinthians certamente seria um grande acontecimento em todo o futebol nacional. E é realmente o setor do gol que está preocupando a torcida. O próprio Carlos Miguel, goleiro que assumiu titularidade, vai sair, pode causar um prejuízo gigantesco ao clube. A multa rescisória do jogador são de insignificantes 4 milhões de euros. Originalmente, a cláusula de rescisão do contrato de Carlos estava fixada em impressionantes 50 milhões de euros, algo em torno de 285 milhões de reais. No entanto, uma renegociação no final do ano passado reajustou esse valor para apenas 4 milhões. Esse ajuste contratual ocorreu durante a gestão do próprio Duílio, marcando uma drástica diminuição na multa. Além da redução na multa, essa renovação foi estratégica para ambas as partes, fixando condições mais adaptáveis ao cenário econômico do clube. E enquanto isso, as atenções se voltam para os próximos movimentos de Carlos Miguel, um atleta que sem dúvida já deixou sua marca no timão e desperta o interesse de clubes europeus para o levarem daí. Só que a marca que ele pode deixar no Corinthians é de um eterno ingrato, pois sua própria torcida pediu sua titularidade na saída do Cássio, e se sair, vai deixar o timão na mão, literalmente, quando o clube mais precisa dele. É bem verdade que o Corinthians conseguiu provar sua grandeza num período em que o clube passou por dificuldades absurdas. O ano era 2005 e a MSI decidiu aportar um investimento grande no clube, mas precisamente em dezembro de 2004 foi firmado um contrato de parceria entre Corinthians e Media Sports Investment, representado no Brasil pelo empresário iraniano Kia Joorabchian. Naquele momento, o timão acumulava cerca de 20 milhões de dólares em dívidas e não tinha dinheiro para contratar reforços depois de campanhas ruins. Foi aí que o Corinthians começou a se reerguer. O clube chegou a ser campeão brasileiro justamente em 2005, só que depois a própria MSI acabou cometendo irregularidades grandes e isso virou caso de polícia. O clube ficou ainda mais endividado, passou por polêmicas gritantes e chegou 2 anos após a ser rebaixado para a Série B. Ainda assim, entre um elo forte entre clube e torcida, voltou à divisão da elite e muito mais que isso, chegou a ser em 2009, no ano seguinte, campeão da Copa do Brasil, após contratar Ronaldo Fenômeno. Daí pra frente é a história. 3 anos após, o clube ganharia Liberta e Mundial, conquistando o continente e o mundo. O bando de loucos mostrava pro mundo que jamais morreria, e o torcedor corintiano batia no peito e demonstrava orgulho em torcer para esse clube e essa vasta camisa. Só que porém esse ciclo pode voltar com um cenário de imprevisibilidade ainda maior, uma incerteza ainda maior num clube que pode ficar com os dias contados em relação ao respeito, dignidade e, acima de tudo, condições de continuar figurando entre os mais temidos do futebol nacional. Mas e aí, você acha que essa situação do Corinthians vai enfim se resolver? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!